Olá, bom dia. Hoje, cedo pela manhã, eu escutei um ensinamento do irmão Israel, do canal Reino de Deus, aonde ele falava, amado, sobre a profecia que foi dada eu não sei se foi a Josué ou outro nome que eu esqueci. Mas alguém lembra aí, diz o seguinte, a profecia: põe a tua casa em ordem, porque viverás e não, porque morrerás e não viverás. Aí hoje eu me levantei e disse: eu vou falar mais sobre a palavra de Deus, porque é minha obrigação. Entendeu, amados? Se o Senhor me manda que eu faça algo, eu não vou ter que questioná-lo, porque eu precisarei fazer algo. Cada um de nós devemos pôr a nossa casa em ordem, porque dias difíceis virão. Amados, quando Deus ele manda que deixemos nossa casa em ordem, não é arrumar as cadeiras, passar o pano, lavar a louça. Não, é arrumar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ter um bom testemunho como crentes. É verdade, amado. Eu estou em Mateus 24, no 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É um texto bastante lido nas escrituras, mas negligenciado por muitas pessoas. Mas é triste a realidade em ter que falar, ou seja, em ter que tocar a trombeta ou denunciar, que dia de hoje a minha irmã se arruma alegremente para ir mais o seu esposo beber, e eles vão desde de manhã até a noite e enchem a cara de bebida forte, e eles voltam para casa e a vida no outro dia continua. Lavar a louça, arrumar a casa, ir para o cercado, voltar da roça. E depois, no final de semana, continuar o mesmo rojão, bebida forte, se embriagar. Ou seja, muitos de segunda a sexta-feira, na bebida forte, mesmo fazendo seus trabalhos seculares. Amados, e se Deus dissesse assim: Maria, chegue lá no seu cunhado e diga assim: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, você acha que ele iria acreditar num negócio desse? Claro que não. A vida dele não está alinhada com as escrituras. Eles não são povos de ler a Bíblia, esquadrinhar, examinar, comer, se for possível. Então você está falando da tua própria irmã, do teu cunhado, da tua própria família. Amado, está escrito: põe a tua casa em ordem, porque vai morrer, não vai viver. Porém, aqueles que põem a casa em ordem vão morrer também, mas permanecerá vivendo. Porque para estes, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entende, amados? Para nós que somos igreja, tem uma palavra, tem uma promessa. Para todo mundo tem promessa de Deus. Mas o reino de Deus é para aqueles que se apoderam com esforço. Todo dia eu estar aqui falando destas coisas, não é que seja difícil, mas assim, amados, é um trabalho extremamente
extremamente preciso e muitas vezes difícil, porque eu estou lidando com gente. Vocês não estão me servindo. Eu fazendo este trabalho de Deus, estou servindo a vós. Todo mundo que trabalha não está servindo a si próprio, mas trabalha a favor do próximo. Entende, amado? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou sendo servida, mas eu estou servindo. Quem quiser ser o maior, seja o menor, disse Jesus. E ele disse assim, sirva aos grandes e os pequenos, mas vai e sirva esta palavra. Eu não me considero pastora, missionária, mas eu me considero, sim, serva do Deus vivo. E continua aqui, Mateus 24, 12 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele continua, e será pregado este evangelho do reino, a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amados, eu repeti o mesmo verso, ok? Porque na apostila tem um verso deste lado, ó, falando sobre este assunto, e tem um verso deste lado. Por isso que eu li os dois. Mas não tem problema. Repetir. A palavra de Deus, na verdade, ela é para ser lida um pouco aqui, um pouco ali, voltar para o início e para o final, e é dessa forma que é para ser lida. Não importa se eu, amados, li 2 vezes o mesmo versículo, ok? A intenção é a mesma. Amados, então você parou para pensar na importância de estudar as escrituras? Amados, eu estou chamando os irmãos meus para vir às tardezinhas, cada semana, para a gente se reunir, para ver se tem outros irmãos que se animam daqui da comunidade e queiram vir também, para ver se eu tenho uma brecha de falar do evangelho do reino. Sabe por quê, amado? Pregar é muito fácil, dar um sermão também, mas você tem que mostrar as características do reino milenar. Em qual posição você vai estar? Se você será igreja adornada do Senhor, ou se você será nações que irão se submeter a vários trabalhos no templo para ser digna de chegar diante de Jesus e receber bênçãos, recompensa. Entende, amado? Olha, continuando embaixo, que eu já li os 2 versículos, tem uma explicação que diz assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servimos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador de sonhos. Por quê? Porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, de 1 ao 3. É simples. Nos palcos das grandes denominações, existem pessoas dizendo, ei, você aí, você vai receber R$1.000 na sua conta corrente amanhã. Ei, você aí, você vai ser curado de uma doença que ia vir para sua vida e não vai entrar mais. Ei, fulano de tal, um acidente acolá, você levou um livramento hoje. O profeta de Deus é para falar do que está escrito. Deuteronômio, nos livros da lei, e vem para os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, segue nos profetas menores. Dali de dentro, a gente tira, entende, amado? A gente tira a profecia que já está ali para ser dada a cada tempo. Para cada tempo, a profecia foi dada. Existem profecias que elas têm duplo sentido. Aconteceu no passado e acontecerá no futuro, ok, amado? E o resultado de tudo
É a palavra viva de Deus que jamais passará por os anos adiante. A palavra continuará e jamais passará. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele é a palavra do Senhor, o Verbo. Ok, amados? Não tem como essa palavra morrer, não tem como essa palavra passar. Depois de tudo, esta palavra será o resultado de toda a eternidade dos filhos de Deus com Deus. Ok, meus lindos? Eu tô tomando algo, que eu tô com bastante sede agora de manhã. Merendei coisa salgada. Mas é isso, meus amados, eu espero e eu também, assim, peço a Deus aqui, abertamente, que o Senhor possa me possibilitar mais, não é mais tempo, porque tempo eu tenho o suficiente, mas que Ele possa me dar mais capacidade para orar a Ele. A oração é muito impressionante, assim, a oração, quando é lida pela palavra, quando é invocada pela palavra, imediatamente você encontra respostas. Porque assim, ainda que você não veja na mesma hora, você abre a Bíblia e encontra a resposta. Porque ele diz o seguinte, ele diz várias coisas, mas também ele diz o seguinte, se me buscares de todo o coração, vão me achar, porque eu ainda estou aqui, ainda há tempo de buscar o Senhor, a mão dele ainda continua estendida. É isso que a gente tem sobre Deus. Então, amados, eu vou parar por aqui. Era isso também, que já ia fugindo da memória. Fazer uma pequena oração. Senhor Deus, que o Senhor alcance a minha voz nessa hora, tenha misericórdia de mim, sonda o meu coração, veja, Senhor, se tem pensamentos egoístas, se tem pensamentos ruins, para que quando eu abra minha boca para falar, o fruto que sai dos meus pensamentos seja um fruto de paz, um fruto de alguém alcançada por ti. Então peço pela minha irmã, Senhor, livramento, mas também por conhecer a tua palavra, que ela venha se arrepender dos caminhos em que ela está seguindo, juntamente com a família dela, e assim eu coloco a minha família também debaixo de tuas mãos, Senhor. Amém. Obrigada. Receba a minha oração em nome de Jesus.